Aqui jaz um crime que chocou a nação da Dinamarca, um país conhecido por sua paz e baixa taxa de criminalidade. 5 de fevereiro de 2022. É sábado à noite, o primeiro fim de semana desde o levantamento das restrições da coronavírus 19. Mia Skathog-7 e seus amigos estavam animados para uma noite de festa e bons momentos. Mia acabara de concluir seu segundo semestre na escola de enfermagem e aguardava ansiosamente para socializar com seus amigos. Enquanto esta noite marcava o início do fim da pandemia, para Mia, essa frase logo assumiria um sentido mais sombrio e sinistro. Era uma noite fria em Aalborg, com temperaturas abaixo de zero, e Mia, assim como muitos outros festeiros, se vestiu para os bares e clubes internos que planejava visitar. Ela vestia blusa e calças pretas, com longos cabelos loiros e cacheados descendo pelas laterais. Tênis brancos confortáveis adornavam seus pés, e ela carregava uma bolsa preta pendurada em seus ombros. Ela parecia como muitos outros universitários, buscando relaxar e curtir o final de semana. Naquela noite, Mia e seus amigos foram para a maior rua de festas da Dinamarca, em Aalborg, onde festejaram a noite toda. Eles pularam de bar em bar, de clube em clube, eventualmente se encontrando no bar de cerveja do Haiti. Aqui, Mia dançou e bebeu, aproveitando-se completamente antes de acabar no Club Wolf, sua última parada. Às 6 da manhã, o clube estava fechando. Todos estavam cansados, mas Mia queria continuar a festa. Um amigo lembrou que ela estava um pouco bêbada, dançando com estranhos, abraçando pessoas que acabara de conhecer. Nada fora do comum para uma amigável jovem de 22 anos na Dinamarca. Fora do clube, Mia e seus amigos conversaram brevemente antes de decidirem seguir caminhos separados. Os amigos assumiram que ela pegaria o ônibus para casa e combinaram de encontrá-la mais tarde. Se você aprecia narrativas de crimes reais globais, está no lugar certo antes de prosseguirmos. Pesquiso com detalhe todos os meus casos. Se aprecia estas histórias, clique em curtir e inscreva-se para receber notificações de novos casos. Bem-vindo ao Anatomia do Crime, vamos lá. 13 horas se passaram desde que Mia se despediu de seus amigos. Sua família estava cada vez mais preocupada, sem notícias dela o dia todo. Primeiro, conferiram com o namorado dela, presumindo que ela poderia estar com ele ou que ele soubesse o paradeiro dela. Para surpresa deles, ele afirmou que não tinha notícias da Mia o dia todo. Isso os preocupou muito porque Mia era conhecida por ser responsável e sempre os informava se fizesse planos alternativos. Contatar os amigos dela pouco aliviou suas preocupações, pois ninguém sabia do paradeiro da Mia desde as 6 da manhã, daquela manhã. A ansiedade dos pais transformou-se em alarme, registrando um boletim de desaparecimento no departamento de polícia da Jutlândia do Norte. A família de Mia, desesperada, recorreu ao Facebook pedindo ajuda para encontrar seu paradeiro. A comunidade se juntou a eles, compartilhando posts e divulgando a mensagem. Diante do desaparecimento súbito e do caráter responsável, a polícia da Jutlândia do Norte não arriscou. Apesar da baixa taxa de criminalidade na Dinamarca, eles trataram o caso dela como um cenário de pior caso, acreditando que investigar e localizá-la o mais cedo possível lhe dava a melhor chance de ser encontrada. A polícia imediatamente lançou uma investigação massiva, instando o público a preservar e compartilhar quaisquer fotos ou gravações de celulares, câmeras ou outros dispositivos da área naquela manhã. Eles sabiam que este era um distrito movimentado, bem conhecido e percorrido por muitos, e deve haver alguém que tinha conhecimento de Mia, capturando-a intencionalmente ou não com a câmera. As respostas foram impactantes. Quase 400 chamadas, fotos, vídeos e mensagens chegaram de cidadãos de toda a Jutlândia do Norte após o seu apelo por informações. A nação realmente se uniu para ajudar a encontrar Mia. O que estava pela frente era a árdua tarefa de examinar meticulosamente horas de filmagem em busca de qualquer indício do paradeiro de Mia. Mia, uma jovem de 22 anos, não tinha antecedentes criminais. Nascida em 19 de setembro de 1999, iniciou sua jornada acadêmica no ginásio West Himmerlin em 2016. Sua busca pela enfermagem a levou para a Universidade de Ciências Aplicadas em Aalborg.
7 de fevereiro de 2022, fazia 26 horas desde a última aparição de Mia. A polícia mais uma vez apelou aos cidadãos do norte da Jutlândia, instando qualquer testemunha a vir a público com informações sobre o paradeiro de Mia. Enquanto isso, eles examinaram meticulosamente as filmagens obtidas da área ao redor. Os detetives interrogaram conhecidos de Mia e quem mais ela pudesse ter conversado naquela noite. Uma grande pista surgiu de imagens de circuito fechado de televisão datadas de domingo, 6 de fevereiro, às 6h09 da manhã, mostrando Mia em um ponto de ônibus em Västerbro. 99, um carro preto parou na loja Neto próxima. E após uma breve conversa, Mia foi vista entrando. O próximo ônibus não estava previsto até às 7h35 da manhã, quase 90 minutos depois. Era uma manhã fria, com temperaturas rondando o ponto de congelamento, e Mia não estava vestida para o frio. As imagens eram alarmantes. Mia não chamou o carro. O carro parou ao lado dela. Frank Olson, chefe da investigação, afirmou que parecia que o motorista a contatou primeiro. Amigos e pais disseram ser incomum ela entrar no carro de um desconhecido. A polícia especulou que o motorista pode ter oferecido a ela uma carona como um táxi ilegal, uma prática comum na área para evitar impostos e custos de licenciamento. Contudo, era mera suposição sustentada pelo fato do ônibus dela para casa não ter previsão de chegar em breve. Devido às limitações na qualidade das filmagens, a polícia não conseguiu identificar claramente a placa do veículo e mais uma vez apelou ao público por ajuda. Em 8 de fevereiro, a polícia compartilhou a sequência de eventos que levaram Mia a entrar no veículo. Depois de se despedir de seus amigos por volta das 6h02 da manhã, Mia caminhou da Jomfruengade, virou à esquerda na Borgade e depois outra à esquerda no distrito de Västerbro. Ela aguardou seu ônibus para casa na parada de ônibus no Västerbro número 99. O Volkswagen preto parou momentos depois. O motorista a envolveu em conversa. Entrou e está desaparecida desde então. Naquele dia, houve uma descoberta. A polícia conseguiu identificar a placa do veículo com a ajuda de novas filmagens e tecnologia. O veículo tinha placas de papagaio, um termo dinamarquês para uma placa de licença com mais de uma cor de fundo. 9 de fevereiro de 2022, 11h20 da manhã, Mia desapareceu às 53 horas. A polícia rastreou a placa do carro para vários endereços, especialmente em Oservra Frakenskold e uma casa de verão em Saltham. Entre esses locais, eles localizaram o veículo que correspondia às imagens de circuito fechado de televisão, um Volkswagen Golf de 2015, em um dos endereços. Embora Mia ainda não tivesse sido encontrada, essa pista crucial levou à prisão de 2 homens. Ambos eram amigos de infância e a conexão deles com a placa do veículo os colocou em destaque na investigação. Esses 2 homens eram conhecidos pelas autoridades por seu histórico de pequenos crimes, incluindo um incidente em que se passaram por policiais em um jogo de futebol. Os homens negaram qualquer envolvimento, mas o veículo ligado a eles construiu um caso suspeito contra eles, marcando um ponto de virada significativo na investigação. Em 24 horas, a polícia conduziu os 2 suspeitos para uma audiência constitucional. No direito dinamarquês, uma audiência constitucional é uma sessão inicial do tribunal após uma prisão, geralmente em até 24 horas. Os indivíduos presos devem ser levados perante um juiz, juntamente com as evidências que levaram à sua suspeita. Durante a audiência, o juiz examina as evidências e decide se mantém os suspeitos sob custódia ou os liberta. Este processo, delineado na Constituição dinamarquesa, garante que os direitos do acusado sejam protegidos enquanto mantém a segurança pública. 10 de fevereiro de 2022, já se passaram 4 dias desde que Mia desapareceu. A família, os amigos e a comunidade de Mia continuaram a ter esperança em seu retorno seguro. Na audiência constitucional realizada em privado, o Tribunal Distrital de Aalborg determinou que um dos 2 homens presos poderia ser libertado da detenção, embora as acusações contra eles pudessem continuar a ser investigadas. O outro homem, no entanto, um indivíduo de 36 anos chamado Thomas Thompson, deveria permanecer sob custódia. Thompson até concordou voluntariamente em ser detido por 4 semanas.
Thomas Thompson, um eletricista, foi descrito como educado, encantador, arrumado e correto. Ele era sargento nas Forças Armadas e praticava judô desde a juventude. O Volkswagen preto estava registrado em nome de Thompson, tornando-o o motorista mais provável que pegou Mia na manhã em que ela desapareceu. Na realidade, a polícia monitorou seus movimentos através do sistema de posicionamento global do seu carro. Apesar do sistema ser desativado 4 horas antes de pegarem Mia, a equipe forense digital recuperou boa parte de sua rota. Consequentemente, a massiva investigação da polícia se concentrou nesta rota e em suas residências. Eles vasculharam vários locais, incluindo a residência de Thompson em Sokolskold, Casa de Verão, Hammerbakar e Droningland Storskov. Pistas começaram a surgir, pintando um quadro sombrio do que aconteceu com Mia. Cães policiais encontraram na floresta de Hammerbecker, a partir de uma clareira na estrada, as chaves de Mia, uma faixa de cabelo e 2 adesivos de seio. Esses pertences estavam espalhados por uma distância, indicando que ela pode ter estado a correr e a deixá-los pelo caminho. Suas piores suspeitas foram confirmadas na área florestal de Droningland Storskov, uma viagem de 10 minutos de carro da casa de Thompson na vila de Falkenskald. Aqui, descobriram várias covas rasas aparentemente cavadas à mão. Dentro delas havia restos humanos desmembrados, cortados em mais de 200 pedaços. A polícia supôs o pior, pensando que os restos possivelmente eram de Mia e enviou amostras para confirmar. Naquela mesma noite, em 10 de fevereiro, a polícia realizou uma coletiva de imprensa para compartilhar esses detalhes com o público, declarando tristemente, mas claramente, sua crença de que Mia provavelmente havia sido assassinada e desmembrada, e que eles continuarão com a investigação. 12 de fevereiro de 2022, após 2 dias, confirmou-se que os restos mortais desmembrados em 231 partes eram de Mia. Os legistas determinaram que o corpo foi desmembrado com uma serra elétrica, um estilete e tesouras. Algumas partes foram parcialmente dissolvidas com uma solução alcalina forte, como hidróxido de sódio. A causa da morte foi determinada como estrangulamento. O que aconteceu naquele dia? Thomas desconectou o sistema de posicionamento global do seu carro às 2h14 da manhã, no dia 6 de fevereiro, planejando evitar ser rastreado enquanto estava à espreita. No entanto, devido a um erro técnico fortuito, o sistema de posicionamento global ainda registrou sua posição a cada 15 segundos. Quando confrontado sobre por que ele desconectou o sistema de posicionamento global, Thomas alegou que fez isso para evitar um certo policial que, segundo ele, guardava rancor e o assediava a cada oportunidade. Seu sistema de posicionamento global foi ligado novamente às 9h23 da manhã. Presume-se que o que aconteceu com Mia ocorreu entre as 6 e 9 da manhã, quando ela entrou no veículo, e às 9h23 da manhã. Às 6 e 9 da manhã, Thomas parou ao lado de Mia, abaixou o vidro do lado do passageiro e ofereceu-lhe uma carona, que ela aceitou, sentando-se ao lado dele. O julgamento ocorreu em junho de 2023. De acordo com a versão de Thomas dos eventos, em suas próprias palavras, citação, "Me surpreende que ela esteja parada no ponto. Não há mais ninguém? Vai demorar muito até o próximo ônibus. Vejo-a parada com braços descobertos. Então eu me pergunto se ela quer uma carona." Ele disse que parou e ofereceu a Mia uma carona de graça. Segundo ele, Mia estava flertando no carro. Ele os levou para o campo de treinamento no Camp Hammer em Hammerbakar porque queria mostrar a Mia, citação, algo legal. Ao chegar, concordaram em fazer sexo. Mas em um determinado momento, ela ficou enfurecida quando descobriu que ele havia sido um sargento. Thomas explicou mais tarde em tribunal que durante esse tempo Mia caiu acidentalmente e sofreu uma torção fatal no pescoço, ou talvez tenha sido estrangulada pelas alças da mochila quando com ele na área florestal de Hammerbakar. Importante frisar que suas afirmações eram incoerentes. Suas primeiras declarações afirmavam que não tropeçou até muito depois, mas as declarações seguintes disseram que tropeçou ao sair do veículo. Essas diferenças questionam seu relato. Ele reconheceu que entrou em pânico e não sabia o que fazer, então colocou o corpo dela em seu carro e o levou de volta para casa, onde a desmembrou. Inicialmente, ele tentou usar álcali para dissolver o corpo dela, mas quando isso não funcionou,
ele desistiu e a cortou em pedaços. Então ele parcialmente enterrou seus restos e espalhou alguns em uma área deserta e Droningland Storskov. Além disso, ele queimou baldes, ferramentas, macacões, um tapete de carro e possivelmente sua bolsa em um incêndio, mas ele não conseguia se lembrar onde. A polícia acredita que Mia entrou no carro de Thomas esperando uma carona para casa em uma manhã fria, com o próximo ônibus previsto apenas para as 7h35 da manhã. Contra a vontade dela, ou enganando-a, Thomas a levou para Hammerbachar. Lá ela foi perseguida, dominada, estuprada, sufocada e mutilada. Eles rejeitam completamente a alegação de Thomas de que ela morreu de uma queda acidental. O legista Asser Hedegaard Thompson, da Universidade de Aarhus, que realizou a autópsia de Mia, testemunhou no dia 23 de junho. Ele citou o desmembramento sistemático destinado a obscurecer a causa da morte, mas acreditava que a asfixia era provável. Uma queda como descrita por Thomas seria impossível. Thompson enfatizou que ocorreu um assalto sexual e que o estrangulamento foi a causa de sua morte. Mesmo com partes do corpo essenciais para confirmar a asfixia ausentes, outras provas indiretas suportavam essa teoria. As evidências sugerem que Mia correu por sua vida, seus pertences foram espalhados pela floresta, sua tiara foi encontrada na estrada de terra, suas chaves mais adiante e 2 pedaços de seu peito no escuro da floresta, onde Thomas afirmou que eles nunca foram. O sistema de posicionamento global indicou 3 paradas na estrada de terra. A promotora especial Matt Bendix argumentou que isso indicava que Mia lutou por sua vida, descartando qualquer noção de consentimento mútuo. A polícia acredita que Thomas cometeu esses atos para satisfazer uma gratificação sexual desviante através do controle e poder. Mia foi uma vítima e a sugestão de consentimento mútuo foi vista como um grande desrespeito à sua memória. Há provas de Thomas andando por Aalborg com o sistema de posicionamento global desligado na noite do crime. Antes de sair, ele assistiu pornografia online com meninas mais jovens. Devido à manipulação extensiva do corpo, não se encontrou sêmen. No entanto, a polícia permaneceu firme em sua crença de que ocorreu um estupro. O ácido desoxirribonucleico de Mia foi encontrado na maçaneta da porta do quarto de Thomas, confirmando que ela foi desmembrada em sua casa. Na verdade, Thomas manteve a fachada de uma vida completamente normal enquanto desmembrava o corpo de Mia ao longo de vários dias. Ele comprou pizza e doces, foi trabalhar e mandou mensagens para seus amigos com piadas e emojis como se nada tivesse acontecido. Se ele estava chocado com a morte acidental dela, certamente não aparentava estar. Ele parecia satisfeito, como se tivesse escapado de um assassinato. Segundo os promotores, ele pensou que tinha conseguido. Mas quem exatamente era Thomas Thompson? Acontece que ele tinha uma história chocante que provavelmente reforçou sua confiança. Tudo isso veio à tona durante o julgamento. Nascido em 18 de junho de 1985, Thompson cresceu em Sabi antes de se mudar para Falkenskald, uma cidade pequena de 500 habitantes. Inicialmente em um apartamento, depois mudou-se para a casa dos avós. Criado em condições estáveis, sem violência, crime ou abuso, Thompson fez carreira no exército como sargento antes de se treinar como eletricista. Era bom no trabalho, mas era descrito como solitário pelos conhecidos na vila. Em 2009, Thompson foi condenado por ser um voyeur. Após deixar sêmen na janela de uma menina, os incidentes ocorreram em 2005 e 2006 em Frederikshavn. Ele batia nas janelas de 2 meninas identificadas como Louise e Marie e se masturbava. Thompson só foi acusado no caso de Louise, pois encontraram sêmen na janela dela. Marie lembra vividamente da humilhação, descrevendo como ela tinha ido para a cama quando alguém bateu na janela dela no meio da noite. Pensando que era um amigo, ela acendeu a luz, mas não viu nada devido à escuridão lá fora. Quando ela abaixou as persianas, ela viu um homem com as calças em torno de seus tornozelos se masturbando na chuva torrencial. Ela se lembrou de seus olhos vazios e fixos e correu para acordar seus pais, que então contataram a polícia. O ácido desoxirribonucleico de Thompson também combinava com um vestígio de um caso de agressão de 2010 envolvendo uma mulher em Aalborg.
O incidente ocorreu em um apartamento perto de Jomfruandgaard, onde duas mulheres acordaram para encontrar um homem agredindo sexualmente uma delas. O homem escapou e o caso ficou sem resolução. Quando Thompson pegou Mia Scott Hawk 7 em seu carro, também foi perto de Jomfruandgaard. A conexão entre os casos só foi feita recentemente, provavelmente devido aos avanços na tecnologia de ácido desoxirribonucleico. No entanto, o Estatuto de Limitações significa que Thompson não pode ser processado pelo assalto de 2010. No entanto, as duas mulheres envolvidas e uma testemunha foram convocadas para testemunhar no caso atual. Os relatos das ex-namoradas de Thompson mostraram uma imagem perturbadora. Elas descreveram como ele rapidamente mudou de encantador e educado para controlador, arrogante e manipulador. Ele insistia em seguir seu caminho e se irritava se falhasse. Esse comportamento foi corroborado por seu amigo de infância. As ex-namoradas também relataram casos de comportamento sexual transgressivo, mentiras sobre sua idade e vigilância tanto durante quanto após seus relacionamentos. Uma mulher testemunhou que ele a amarrou nua a um radiador contra a sua vontade. Outra disse que seus tubos de freio foram cortados após terminar com ele, ato que levou Thompson a ser condenado em 2010. Uma terceira mulher achou uma planilha do Excel com mulheres e suas atividades sexuais em datas específicas. Thomas Thompson se declarou inocente de estupro e homicídio culposo, admitindo apenas o manuseio indecente de cadáveres. O tribunal não conseguiu encontrar provas suficientes para provar que ele estuprou Mia ou a expôs a relações sexuais, além de sua alegação de relação sexual mútua. Portanto, ele foi apenas considerado culpado por tentativa de estupro. Apenas o assassino, Thomas Thompson, e sua vítima, Mia Scott Stephan, sabem exatamente o que aconteceu naquela manhã na área deserta da floresta de Hamur Bakar. Foi lá que ele levou a jovem um pouco embriagada depois de prendê-la em seu carro, após várias horas dirigindo, procurando por uma vítima em potencial. Em junho de 2023, o agora eletricista de 38 anos, Thomas Thompson, foi condenado pelo assassinato de Mia Scott 7. Ele também foi condenado por tentativa de estupro e tratamento indecente de um cadáver. O tribunal observou circunstâncias particularmente agravantes e condenou Thompson à custódia com base na avaliação mental realizada durante o caso. O Conselho de Medicina Forense declarou, citando: "Ele é dominador, manipulador e não reflete em relação à culpa. Existe um alto risco de repetição de violência e crimes de imoralidade." Concluíram que Thompson representava um perigo significativo para a vida, integridade física e saúde de outros se fosse considerado culpado do crime. Thompson continua a manter sua inocência em relação às acusações de assassinato e tentativa de estupro. Logo após ser condenado, ele apelou ao Tribunal Superior. Ele espera ouvir o julgamento de seu recurso até o final de maio, 2024, esperando por uma absolvição ou uma sentença mais leve. Diante de tal tragédia, os pais de Mia agradeceram bravamente à comunidade pelo seu derramamento de apoio. Eles escreveram agradecendo os pensamentos e saudações, mas pediram para não enviar flores. Como este caso despertou medo em muitos daqueles que deixaram suas casas após a quarentena, L07 divulgou palavras para viver corajosamente. Ele disse, cito: "É melhor morrer tentando viver do que viver com medo de morrer." Há algo que todos podemos aprender, mesmo diante de tamanha tragédia e riscos. Este caso ampliou as preocupações da comunidade por mais câmeras de vigilância no centro. Além disso, um grupo de voluntários dedicados se uniu para estabelecer a iniciativa Casa Segura, que visa garantir a segurança de todos os jovens que estão voltando para casa. Apreciou meu trabalho e narrativa? Bem, deixe um like. Clique em inscrever-se para ser notificado sobre casos futuros e veja uma playlist de todos os meus casos.